Galera, seja bem-vindo aqui no PostaDev. Hoje vamos criar aqui o Google, vamos recriar o Google, fazendo algumas melhorias. Na verdade, eu centralizando algumas coisinhas aqui. Claramente não vai ser o Google completo, você tem trabalho para vocês fazerem aqui também, né? Como colocar o restante dos ícones que estão falando aqui. Mas, via das dúvidas, esse é o Google original e esse é a nossa cópia. Então vamos aprender a fazer a cópia aqui. Hoje vai ser uma aula bem rápida e simples, tá? É, Vai ser direto ao ponto. Então vamos lá, vamos continuar. Lembrando que antes de tudo tem um projeto aí embaixo já iniciado para vocês poderem baixar o projeto inicial, que vai ter alguns ícones e as imagens do Google que a gente vai utilizar aqui. Então, o projeto inicial está aí na descrição, só clicar no primeiro link da descrição para fazer o download do projeto inicial, beleza, galera? Então vamos lá a nossa aula. Galera, iniciando aqui mais um vídeo no PostaDev. Hoje vamos criar o Google, né? Esse daqui, para quem não sabe, eu duvido se vocês não sabem, é o Google, né? A gente vai recriar e vamos deixar ele um pouco mais bonito. Vamos centralizar essa logo do Google aqui mais pro centro aqui, para ficar mais bonitinho, porque eu acho que aqui tá muito feio, cara. Poderia baixar o Google um pouquinho mais para ficar mais bonito. Então vamos dar continuidade à aula aqui. A gente vai criar o Google, né? Vou deixar os arquivos na descrição aí para vocês já baixarem, né? Que é esse arquivo que vem com assets, a imagem do Google que a gente vai usar, um texto com os ícones que a gente vai utilizar, com os três ícones que a gente vai utilizar, e um HTML que já vem com o link que a gente vai utilizar também, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar o tutorial. Vou dividir a tela, vou ligar meu Google Live Server, que é um emulador, praticamente vai emular um servidor no nosso localhost. Ele tá ligado, vou dividir as telas aqui pra gente poder ver as duas telas junto. Certo. Vou diminuir o tamanhozinho aqui, só pra gente poder enxergar melhor. E aqui, a gente tem o Google aqui, que é a nossa página, né? Já tem com o nome, já veio aqui, você pode trocar o nome, Google do Poxa. Vai aparecer aqui em cima. Da Frex, salvar, né? Ctrl e S para salvar. Olha lá, Google do Poxa. Beleza, vamos iniciar aqui. O que que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, observando aqui no Google, a gente sabe que a gente tem um header, e nesse header tem os elementos, que é uma imagem, uma div, que tem um input dentro, e alguns botões, tá? A gente não vai colocar os botões, vamos colocar lupinha, mas esses botões de teclado, esse de pesquisa por voz e pesquisa por imagem, a gente não vai colocar nesse momento. Eu vou deixar isso para vocês fazerem, beleza? Então vamos lá, dando início aqui. E também não vamos fazer o footer não, tá? Vamos só fazer a parte do Google bonitinha mesmo. Então vamos lá. Vou colocar essa pro lado aqui e a gente vê o que a gente tem que fazer. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um name na tag. Por questão de acessibilidade, vou dar um rolê aqui. Um rolê. Esse rolê vai receber name também. Name. Beleza. Aqui dentro do name, vou começar com a tag header. Header. E essa tag header ela vai agregar o nosso elemento. Então eu vou colocar aqui a classe com header também. Header, certo? Aí beleza. Aqui dentro do header a gente já viu que a gente tem três links. Na verdade, são três links âncoras. Então vamos colocar três links âncoras. São quatro na realidade. São três, né? Um, na verdade, é um meio que um botão, né? Então vamos colocar três link âncora aqui. Como Ctrl C, e vou colar isso três vezes aqui. Três, beleza. Vou dar uma classe para esses três aqui. Vou apertar, selecionar ele, apertar Ctrl D aqui para baixo, ele vai selecionar para mim. Todos eles vão receber uma classe igual aqui. Essa classe que eles vão receber vai ser link, link, link index. Beleza. Esse link index a gente vai criar uma propriedade semelhante para todos eles. Beleza. Recebeu links index. Agora a gente tem que adicionar os determinadas ações para ele. Aqui vai ser o Gmail. Esse de baixo aqui vai ser o imagens, imagens, certo? E esse outro aqui, ele vai ter um botão de apps, tá? Esses dois aqui, na verdade, vai ter um botão de apps. Vou pagar um desses link href aqui. Vou criar um botão para eles aqui. Um botão.
eu vou colocar outro botão aqui, e dentro desses dois botões vai ter é, os nossos primeiros dois ícones. Vou primeiro criar uma classe para os dois aqui, selecionar os dois aqui junto, que os dois vai receber a mesma classe, e vai receber a classe btn underline index, certo? Aí beleza, aqui dentro desse btn.index eu vou apertar Ctrl Alt B para ocultar o lateral aqui, Ctrl B, na verdade, para ocultar e desocultar a lateral do VS Code aqui, para a gente poder ver. No caso aqui, eu vou pegar os ícones. O primeiro ícone que a gente vai utilizar vai ser o ícone de apps. Só copiar, vincar nesse projeto e colar aqui, dentro dessa chavinha aqui, dessa setinha aqui, certo? Beleza. Voltar lá, vou copiar o user. Vou fechar isso aqui, vou fechar a bordinha fechar a borda do nosso VS Code, mandar fechei, beleza. E aqui eu vou colar aqui e ficou assim. Nosso projeto tá ficando assim de momento. Então vamos ver lá. De início, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um menu, né? Criar uma div. Eu vou dar content. Eu vou dar um negócio de box. Vou dar o Google, porque Google, uma classe chamada Google para ela. E dentro dessa classe Google vai ter uma imagem. O RCRC dessa imagem vai ser barra acceps imagem google-com.png. Já apareceu ali, certo? Alt Google, Google, certo? Google. Beleza. A classe a gente não vai adicionar nenhuma classe aqui agora. Tá, vou dar dois passos dentro dessa div aqui ainda. E a gente vai começar a criar o nosso input aqui. Na verdade, não vai ser um input. Vamos criar uma div. Essa div vai ser box underline Google. Por que box underline Google? Porque a gente vai criar o nosso box do Google aqui. Eu coloquei bom, box. Nosso box do Google aqui. Nosso box input pesquisa. Então aqui dentro vai ter o que aqui? Vai ter, primeiro lugar, vai ter a nossa lupa. Vamos voltar aqui dentro do ícones.txt e pegar nosso último ícone que a gente vai utilizar. A partir de agora a gente não vai precisar do ícone mais. Então pode fechar ele, vou colar ele aqui. Apareceu nossa lupinha aqui, certo? Então vamos lá, dando continuidade aqui, o que a gente precisa aqui? Agora a gente precisa do input. Ó, input. Input o quê? Na verdade aqui vai ser um input de pesquisa, né? Input de pesquisa. Label. A label do Google aqui não tem nenhuma label. Então vamos deixar o placeholder, na verdade. Não tem nenhum placeholder. Então vamos deixar aqui e vamos criar um box para os botões, né? Então vai ser box, a classe dele, box, underline, Google, underline, btn. Beleza. Aqui vamos criar os dois botões que a gente vai utilizar. Pode ser um botão? Pode. Porque vai ser uma função, então tem que ser um botão. Poderia ser um âncora, também poderia, mas tem que ser um botão aqui porque ele vai ser uma função. O botão, aqui no botão, a gente pode colocar classe Google underline btn. Eu vou copiar esse botão aqui. Na verdade, eu vou digitar o nome primeiro aqui. Esse Google vai ser pesquisa Google. Pesquisa Google, certo? Pesquisa Google. E eu vou copiar ele aqui e vou colar ele embaixo. Copiar um, colar embaixo aqui. Aqui o outro vai ser estou com sorte, se não me engano. Isso. Estou com sorte. Estou com sorte. Beleza. O nosso botão e todos os elementos já estão na tela aqui. Podemos criar um footer aqui, mas isso eu vou deixar para vocês, tá bom? Então vamos lá. Damos início aqui. Vamos começar a estilização do nosso código. Vou fechar uma aba aqui. Vou para estilização. Abrir estilização. Vou fechar a aba. Beleza. A primeira estilização que a gente tem que criar aqui vai ser no nosso body. Nosso body.
Então vamos criar uma fonte, dar uma fonte padrão size para ele de 18 pixels. Beleza. Agora o que que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa dar uma fonte para ele, né? Fonte feminine, eu vou pegar a fonte do sistema, porque muito provavelmente você vai baixando aqui, ó. Eu apertei Ctrl e V, aí ele me abriu essas opções aqui. A gente tem que achar a fonte do sistema. Ah lá, System Y Apple System, ou seja, vai utilizar uma fonte do seu computador mesmo. Vou apertar Alt Z para gente quebrar a linha, para ficar mais visível. E eu vou dar um line aqui também. Um size inline. Line size, na verdade. Line size. Line. Esse aqui, ó. Line 1.5. Para gente ter um espaçamento. Legal. Aí, beleza. Aqui vamos começar a estilização. A primeira coisa que a gente tem que estilizar vai ser o footer, né? Ponto. Header, na verdade, né? Deixa eu ver se é header mesmo que a gente colocou aqui. A classe dele aqui, ó. Ponto header. Tá certo. Ponto header. Beleza, vou ver se ele está sendo aplicado. Vou dar um display none só para a gente ver se está tudo certo aqui. Se o arquivo está sendo aplicado direito. E não tá, por quê? Voltando aqui pro projeto, a gente não linkou ele aqui. Então a gente tem que linkar ele aqui em cima do outro link aqui. Então vai ser link. Ó, link href. Agora a gente vai barra style. é, Style, Style CSS. Agora sim ele aplicou, ficou visível, aplicou. Vamos voltar aqui, vou dar um display aqui em vídeo de novo, vou colocar um flex. Agora, flex, aqui eu vi que ficou muito grande aqui, vou dar um de 12 pixels aqui então. 12 pixels, 16 pixels. 16 pixels ficou interessante. Beleza. Vou dar como pode ser? Um display flex, já demos display flex, vamos dar um justify content. Agora a gente precisa dar um range. Precisa que ele coloque tudo pro canto de lá, como o Google fica. Beleza, agora vamos dar um espaçamento. Vamos dar um gap de 5 pixels. Pode ser um pouquinho mais. Vamos colocar, eu coloquei 2, né? 5 pixels. Pode ser um de 10 pixels então. Ó, gap de 10 pixels ficou legal. Beleza. Eu quero tirar essa cor aqui, que tá com uma cor que eu não curti aqui. Vamos pegar a classe deles aqui. Qual que são a classe que a gente usou? Link Index. Então, esse Link Index, vamos tirar a decoração do botão dele. Deixar no botão normal. Então, ponto Link Index é text decoration none. Agora sim, a gente tirou aqui e vou dar uma cor para ele. Color black. Beleza, cor preta. Vou dar uma fonte mais pesada para ele. Então, fonte weight de 600. Beleza, a fonte weight de 600. Só que aqui a cor dele mudou. Vou colocar a hashtag 111. Isso, ficou preto. Beleza, ficou interessante. Agora, o que que a gente precisa mudar aqui? Os botões aqui, não tão legal esses botões. Mas primeiro eu vou criar um mover aqui. Vou copiar esse aqui. Vou dar 2 pontos over. Para quando passar o mouse por cima, ó. Quando passar o mouse por cima, a gente tem uma mudança na cor do botão, né? Color. Eu vou deixar ele hashtag 111. Aqui, que dá esse efeito? Não deu efeito nenhum, por quê? Ah, tá, porque a gente tá utilizando a mesma cor aqui, né? Lógico, não vai dar. Vou dar um pouquinho de transparência para ele aqui, ó. Agora a gente percebe que ele deu uma sutilizada ali. Agora vamos configurar os botões do nosso... O botão do nosso BTN Index, né? O botão do nosso header. Os botões, né, de ação do nosso header. Então, ponto. Agora aqui, vamos dar uma border 0 para tirar essa borda. Agora vamos dar um background transparente. Ó,
Ficou interessante, né? Só que aqui a gente precisa crescer um pouco mais esses ícones aqui, porque as letras ali estão maior, ou senão vamos diminuir a letra. Então vamos diminuir a letra padrão aqui, vamos deixar para 15, 12 então. 12 foi demais, 13. Ah, beleza, 13 ficou interessante aqui, ó. A gente pode diminuir um pouquinho a cor dele aqui. Tá achando que a cor dele tá muito preta. Colocar um hashtag 2C2C2C. Beleza, ficou interessante 2C2C2C. Só que a gente pode ver que ele não tá no meio ainda, né? O Gmail aqui não estão centralizados com os botões ali. Então o que que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que vir aqui onde está Display Flex, Justify Content, dar uma line, items e center. Aí beleza. A line item center. Foi tudo para baixo aqui. Tecnicamente foi tudo para baixo, certo? Mas eles estão alinhados no centro. Só tem um detalhe aqui. Os botões, eles podem não estar alinhados no centro. O texto do botão. Então não text align center. E não mudou. Então vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou pegar o botão, né? Pokémon Index, Link Index, BTN Index, Display, vou dar um Display Flex para ver o que rola. Acho que não vai funcionar não, Display Flex, e agora a gente precisa dar um Justify Content, centralizar ele, já está no centro na real, mas vamos lá, um Justify Content, não funcionou, e Align, Align Item Center, e melhorou, né? Ficou no centro que já, eu acho que já tava já, né? Ficou um pouquinho mais por cento. Subi na tela aqui e deu para ver que ficou legal, né? Só que os botões aqui agora eles estão, eu tô achando que estão pequenos demais a fonte. Eu vou dar um 14 para ele aqui. 14.5, 14.8. 14.8 pixels. 14.8 passou, então vamos ser 14.5 mesmo, vamos testar aqui. 14.4. 14.4 ficou interessante. Então, é assim, beleza. Agora a gente tem que apenas que colocar no centro ali. Já que a gente está trabalhando aqui com o body, eu vou vir aqui no body aqui, trabalhando com o Google, criando o Google, vou vir no body e vou dar o body um weight de 90% VH, que é 90% da tela. Ou seja, ele vai ocupar 90% aqui, tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui, ó. Então vamos dar um 100% pra gente ver o que rola aqui. 100%. Ó, a parte da coisa 100%. Então não pode ser 100%, tem que ser 95%. Dá 95% e ficou interessante. Vai dar 98%. 98% ficou interessante aqui, beleza. Então vamos lá. Lembrando que aqui a gente não está utilizando nenhum reset, certo? Se a gente for resetar isso aqui, vai dar algumas diferenças. Então não vamos utilizar nenhum reset CSS nesse projeto, não. Beleza. Agora, como que a gente faz para trabalhar com input, né? Já que a gente tem um input aqui, vou primeiro dar tirar a borda do input, né? Input, só dar um input aqui. Border 0. Aí beleza, o input sumiu, mas ele continua aqui, ó. Certo? Eu vou dar aqui um input, overflow, né? Overflow none. Input aqui, ó. Beleza, overflow none. Agora a gente precisa criar outro input ali, né? Pra gente agregar e colocar todos eles no centro ali. Vamos criar um input primeiro aqui, que vai ficar mais fácil pra gente, certo? O input aqui, como é o nome do input? Input que tá agregando o input aqui. Deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Estou com sorte, é pra cima aqui. O input, lupinha de pesquisa. O input aqui. A div é box Google. Vou estilizá-la primeiro aqui. Eu já comecei a estilizá-la, depois é muito fácil jogar ela por uma coisa aqui. Box Google, ponto box Google. Esse box Google aqui a gente vai transformar no input agora. Vamos dar na verdade a background dele não vai mudar, mas vai ser um border. Border de 1 pixel. Sólido.
solid e a cor vai ser um cinza, né? Vou colocar um hashtag para poder ver. Ah, lá, visualizou e vamos deixar um pouco mais cinza aqui, subir um pouquinho para cima aqui. Isso, beleza. Só que isso não tá legal. Vamos dar um border high, né? Um border high para ele, hairs, beleza? De 18 pixels. Vamos ver como é que ficou. E ficou interessante, certo? Beleza. Eu vou dar um display flex aqui, ó. Display flex. Ó, justify content center? Não, é align at center, que a gente quer alinhar verticalmente, não no centro mesmo. Beleza. A lupinha já foi pro meio aqui, né? Eu vou dar um espaçamento aqui maior aqui, um padding dentro do elemento, padding de 10 pixels para cima e para baixo e 5 pixels para um lado e para o outro. Beleza, ficou assim. Só que eu acho que o 10 aqui ficou muito. Vou colocar um 8 aqui. E aqui eu vou colocar um 8 também, deixa eu ver. Pode ser 8, 8. Interessante aqui. Beleza. Esse aqui ficou o nosso input até agora, tá? E vamos no input aqui, vamos dar um 100% para ele aqui, ó. Bit de 100%, para ele ocupar 100% do nosso elemento. E... onde é que ele tá? Eita. Tá aqui embaixo, né? Por que que ele tá aqui embaixo? Vamos ver por que que ele tá aqui embaixo. O nosso input, que eu acho que isso que eu adicionei ele no lugar errado. Ah, é realmente aqui, ó. Eu tenho que subir ele pra cima aqui, ó. Aqui, ó. Subindo ele pra cima aqui da div aqui, ó. Ele ficar alocado junto com a div aqui. Agora ele tá dentro aqui, ó. Certo. Agora sim. Beleza, nosso input já tá aqui. Só que a gente tem que estilizar o input também. Então eu vou dar uma altura para ele também de 100% do elemento, né? Só que aqui, o que tá me enchendo um raio do saco é essa borda aqui preta que ficou aqui. Não quero que essa borda preta fique aqui. Então vamos lá, vamos utilizar isso aqui. Primeira coisa, eu vou dar um tamanho para ele aqui no Box Input Google. Vou dar um tamanho para ele máximo de, vai ser 450 pixels. Deixa eu ver como é que ficou. Ficou pequeno, então pode colocar 600 pixels. 600 pixels. Ó, 600 pixels eu acho que ficou interessante. 600 pixels max. Eu vou dar uma borda aqui. Vou colocar max. Max de 600 pixels. E o mínimo vai ser de 300. O mínimo vai ser de 350 pixels. PX, né? Aí ele vai meio que vai se centralizar sozinho. Dá um mínimo aqui. Dá um mínimo aqui. Mínimo. Beleza. Ou seja, quando ele tiver tamanho certo necessário aqui, ele vai ficar com... Quando ele tiver maior, ele vai ficar com 600 pixels. Quando ele tiver menor, ele vai dar um mínimo de 300 pixels, certo? Então, beleza. Continuando aqui, a gente precisa tirar essa borda aqui. No de Fox eu acho que não funciona não. Posso dar aquele... Eu esqueci de uma função aqui. É o over... Deixa eu ver. Outline none. Beleza, outline none, ele vai tirar esse foco pra gente aqui. E beleza, cara. Vou dar uma margem para aumentar o tamanho dele. Um padding, na verdade, né? Um padding de 10 pixels. Pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro. Mas eu vou colocar 8 pixels, né? Aí beleza, nesse Google Box aqui a gente vai tirar esse padding aqui agora porque a gente não vai precisar mais dele, tá? A gente pode diminuir, na verdade. Pode colocar um 5 aqui. E beleza, 5 ficou interessante. E beleza. Aí ficou assim nosso Google, né? Agora a gente tem que estilizar um pouquinho os botões aqui, né? Como a gente vai estilizar os botões? Primeiro, eu vou colocar os botões no centro. Vamos pegar a div do botão. Vou colocar no centro, vai ser bem simples. Então vamos lá. Contar a div que a gente vai usar. E a gente vai colocar no centro. Como que a gente vai colocar no centro? A gente pode dar um display flex, que é mais fácil. E justify content center. Aí sem problema nenhum. Vamos colocar uma margem, tá? Para cima e para baixo para ele de 15 pixels.
A gente pode colocar de 25 pixels, ficou pouco. Isso, uma margem de 25 pixels, vamos colocar de 30 então. Eu acho que 30 vai ficar melhor. 30 vai ficar melhor. E um espaçamento, um gap entre eles aqui. Um gap de, acho que pode ser de 10 pixels. Vamos ver? Eu acho que de 10 ainda ficou pouco. Vamos colocar 25 para ficar bonitão. Isso, 25 aqui ficou interessante. Agora vamos utilizar essa mesma aqui, essa mesma dinâmica aqui, dentro do nossa div Google. Vou colocar ela cá em cima aqui, ó. Antes da gente mexer em tudo aqui, onde é que é? Div box, aqui, ó. Barra header, né? Ponto Google, embaixo do, em cima do input aqui. Beleza, ponto Google. Desculpa pelo barulho, tá passando umas carretas aqui agora. Ponto Google. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos dar um display também. Display flex. Olha, display flex, né? Primeiro display flex. Justify content center. Justify content center. Beleza. Agora um align items center. Só que aqui ficou um pouco estranho, né? Tanto que estranho, ficou tudo alinhado lateralmente, né? Como a gente faz com DAIs? Vamos usar uma propriedade do DisplayFlex chamada DisplayFlex Direction Colunas. Aí beleza, Flex Direction Colunas. E só que aqui tem um problema, né? Ele não foi por cento quando a gente queria. Eu vou tentar dar um margem aqui para ele, margem alto, ver se ele vai. Não foi. Por quê? Porque a gente precisa do marcador, né? Um tamanho para ele aqui. A gente pode dar 100%. E também precisa de um match, que vai ser 100%. Vou tentar um display block aqui. E nada aconteceu. Beleza. Por que isso não foi por cento? Então vamos dar uma olhada aqui. Vou dar um position relativo aqui. Vou tirar relativo não, absolute. E nada ainda, cara. Vamos pagar isso aqui. Tá um display, pagar 100% aqui. Tá um display flex. Acho que agora ele vai. Display flex aqui, pagar essa margem, dá um comentado na margem aqui. E ele não foi. Por quê? O tchau display absoluto. Se muda alguma coisa, muda. Só que aqui display absoluto a gente precisa de novo daquelas propriedades. Byte de tamanho de 100% e altura de 100%. Aí sim ele pode ir pro meio. E foi pro meio. Isso funcionou. Tá? A gente tá com ele no centro aqui, só que a imagem aqui não tá muito legal. Então vamos lá, vamos dar uma corrigida nisso aqui. Vou tirar de início que a gente pode usar 70 pixels aqui para 600 pixels, né? Utilizar os 600 pixels, tirar o max aqui, ó, porque ele tá um produto, ó, tamanho absoluto, certo? A gente precisa modificar a imagem. Então vamos ver, a imagem tá dentro de que aqui? Tá dentro de Google e MG. Vamos lá modificar a imagem. A gente precisa modificar a imagem primeiro aqui. Beleza. Ponto Google. Ponto Google. Google dentro de MG. E MG. Que a gente pode dar um tamanho da imagem de... Um height da imagem de 450 pixels. Vamos ver como é que fica. Acho que ficou demais. Vamos colocar 350. 250 também ficou demais. Vamos lá, 250 e 150. 150 ficou pouco, então vamos colocar 200 pixels. 230. 240. Beleza, 240 ficou legal, tá? Ficou interessante aqui. A gente poderia aqui adicionar também, não deixar ele tanto no meio assim, mas ficou interessante, né? Vamos lá. Agora falta os botões aqui que a gente adicionar. Você pode adicionar mais botões aqui se você quiser, né? Mais botões de pesquisa e tais aqui. Até mesmo mudar o tamanho do ícone aqui, ó. Então, beleza. Vamos lá, dando início aqui e vamos dando continuidade na real, né? Aqui a gente precisa melhorar agora os botões que não estão legais. O que que a gente precisa? A gente pode entrar no box botão, vamos utilizar o Google BTN de uma vez. Google BTN. Vai ser os dois botões, né? Os dois botões que a gente vai utilizar. Ponto Google BTN e abre e fecha parênteses.
Aqui vamos dar primeiro aqui, vamos dar um pad para a gente controlar os botões. Vamos colocar 10 pixels para todos os lados, né? Para os quatro lados. Isso ficou um pouco grande demais, né? Só que aqui vai ser 8 pixels para cima e 5 pixels para um lado e para o outro. Não, a gente pode aumentar isso aqui para 10, deixa eu ver. 10, 15, então 12. Então para cima e para baixo aqui vai ser 8 pixels para um lado e para o outro aqui vai ser 12 pixels. Beleza. Reparamos aqui que não tem borda, então vamos colocar borda é zero. Pode ser zero ou none, que tanto faz. Beleza. Borda é zero ou none. E a cor aqui já ficou bem semelhante do Google. Só que vamos colocar o background. Background hashtag. Não, tem que ser mais claro que isso aqui. Não, na verdade não é A, é 2C, 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 2C. Eu que falei errado. Beleza, vou colocar aqui pra cima aqui, vai ser B6, B6, B6. Vamos ver como é que fica? Ainda ficou um pouquinho mais escuro, né? Então vamos colocar dá. DA. Ó, E0, DA. Ficou interessante. E reparando aqui que também tem como posso dizer, um border radius bem pequeno aqui, border radius de 2 pixels. E beleza, um border radius de 2 pixels, tá isso daqui. Esse é o projeto, tá? Do Google. A gente pode, acho que a gente pode melhorar aqui um pouquinho, tem que colocar os restantes dos elementos aqui. Eu vou colocar o restante dos elementos aqui. Na verdade, isso vai ficar para vocês fazerem, né? Colocar os restantes elementos. Onde vocês conseguem os ícones? Vocês conseguem os ícones aqui no Google Ícones, tá? O Google Ícones. Aqui, só pesquisar o nome do ícone em inglês que você vai encontrar facilmente. Você baixando aqui, só baixar aqui, você vai achar eles também. Aí, beleza. É, criado isso, falta o footer para vocês fazerem e colocar o restante do elemento. No caso aqui, eu vou dar uma aumentada nessa imagem aqui, que eu não curti muito, na hora que eu de zoom aqui, e eu também achei uma coisa diferente aqui, um espaçamento, uma margem botão aqui, pelo menos de 15 pixels. Aqui, ó. Isso. Pode ser até maior aqui, 15 pixels, eu posso colocar 25 pixels. Ó, 20 pixels, né? 25 pixels, eu acho que vai ficar legal. Aqui, ó, 25 pixels ficou interessante, cara. Então, o nosso Google ficou assim mais bonitinho do que o Google original, quer ver? Esse é o Google que a gente, ó, esse é o Google que a gente criou e esse é o Google original. Claro que, olha pra você ver, não precisa, não tem necessidade disso aqui ser aqui em cima aqui no Google original. Eu acho que isso aqui ficou mais style do que o Google original. Beleza, galera, o nosso projeto foi esse mesmo. Tem algumas coisinhas que adicionar aqui, por exemplo, mudar o tamanho desse ícone aqui um pouquinho menor e esclarecer ele, clarear ele, na verdade, né? E outras coisinhas mais também, colocar o botão, os botões aqui também. E no momento é só, galera. Então, essa é a nossa versão do nosso Google. Tem mais coisas que melhorar ele aqui, logicamente, mas isso fica com vocês, beleza? Então, vou ficando por aqui e até a próxima.